Bom dia, gente. Legal. Ana Luísa, Jéssica, Giovana, Vitor e todo mundo que já está aí conectado, né? Então, pessoal, bora começar aí o nosso trabalho de segunda-feira, né? Os nossos encontros de segunda-feira. Então, bora continuar aí o nosso conteúdo, né, de onde a gente parou. Por falar nisso, eu queria saber de vocês, né? Eu devo ter pedido para vocês anotarem aí onde eu parei na aula passada, né, para que eu não deixe nada para trás e também não fique repetindo o conteúdo, né? Embora a gente sempre faça uma revisãozinha de conteúdo aí para retomar as aulas, né? Então, quem poderia me dar aí uma força, me falar onde é que eu parei, tá? Ah, tá. Então, o Luan falou verbo auxiliar e principal. Então, seria a colocação pronominal em locuções verbais, é isso? Vou abrir aqui os slides e aí vocês me ajudam aqui, tá? Vamos lá. A gente estava falando então de colocação pronominal, certo? Vou ampliar aqui, mas não vou colocar no modo apresentação ainda, porque eu vou fazer uma recapitulação do que a gente já viu, tá? E aí a gente conclui. Então, normalmente, eu começo colocação pronominal. Isso aqui é uma revisãozinha do que já deve ter sido falado, tá? E vocês me falam se eu parei realmente onde eu acho que eu parei, tá? Então, ó, primeiro a gente mostra como é que se posicionam os pronomes oblíquos, como é que eles podem se posicionar em relação a um verbo numa oração, né? Então, aí eu falo da próclise, que é o pronome antes do verbo, da mesóclise, o pronome no meio do verbo, e da ênclise, que é o pronome depois do verbo. E aí eu já defino alguns critérios para que essa colocação pronominal ocorra, né? Por exemplo, quando uma oração tem apenas o verbo principal, quando ela só tem o verbo principal, a próclise é proibida em início de frase, lembra? Início de oração. Mas ela é obrigatória com partículas atrativas. Lembra quais são as partículas atrativas? Depois eu falei sobre elas. Os advérbios, os pronomes substantivos e as conjunções subordinativas. Beleza? Que inclusive mais à frente eu exemplifiquei. E aí falei que se tiver partícula atrativa, próclise obrigatória. Se não tiver partícula atrativa, mas não for início de oração, aí nós ainda temos uma próclise por eufonia, que é a que soa melhor para nós, tá certo? Então teríamos a próclise por eufonia, tá? Já já eu falo, tá, Maria Eduarda? Só um instantinho, beleza? Na hora que eu mostrar os exemplos, você vai entender, tá? Então, próclise proibida em começo de oração, obrigatória com partículas atrativas e possível e até mais comum por mera questão de eufonia, beleza? A mesóclise, que para nós no Brasil é rara, até em Portugal está se tornando rara, é uma tendência mais dos portugueses mais velhos, tá? Mas existe a possibilidade da mesóclise. Onde é que a mesóclise seria necessária, vamos dizer assim? Início de oração, porque aí eu não posso fazer próclise, e com o verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, porque aí eu não posso fazer ênclise, certo? Então, a mesóclise só quando eu começo a oração com um dar-lhe-ei, como eu mostrei lá nos exemplos, vou mostrar de novo daqui a pouco, encontrá-lo-ia e por aí vai. E a ênclise, que é o pronome depois do verbo, é a regra geral, mas a gente só cai na ênclise quando não é possível próclise ou mesóclise, aí tem que ser ênclise. Por exemplo, início de oração com um verbo que não esteja nos futuros, né? Por exemplo, vamos supor, pedir-lhe, não pode ser lhe pedir, porque eu não posso começar a oração com pronome. Ou então, num caso em que a próclise não é obrigatória, João me pediu. Aí poderia ser igualmente, João pediu-me ajuda. Então aqui a gente viu, né,
os critérios de colocação pronominal, lembrando, em orações que tem apenas o verbo principal. Aí eu falei dos fatores de próclise, que o advérbio só atrai, é isso que eu vou te mostrar daqui a pouco nos exemplos de novo, tá? Que o advérbio só atrai quando não está isolado por vírgulas, então um advérbio isolado não atrai nada. O pronome só atrai quando é pronome substantivo, aquele que entra no lugar do substantivo, e mesmo assim, se for um pronome pessoal do caso reto antes do verbo, ele não obriga a próclise, ele permite a próclise é facultativa. Com os outros, ela é obrigatória, com os pronomes retos, ela é facultativa. E as conjunções de orações subordinadas também atraem o pronome oblíquo. E aí eu passei a dar uma série de exemplos, eu chamei de exemplos gerais, dessas colocações. Então vamos lembrar, ó, olha aqui. Por que que aqui ó, o pronome teve que vir em próclise? Por causa dos advérbios atraindo. Aqui, mesma coisa, o advérbio atraindo o pronome. Agora aqui, ó, para quem tinha me perguntado aqui, ó, a Maria Eduarda, presta atenção aqui, Maria Eduarda, ó. Olha esse exemplo aqui. Ontem avisaram-me. Por que que eu não podia colocar me avisaram? Porque o advérbio está separado por vírgula, tá vendo? Quando o advérbio está isolado por vírgula, ele não atrai nada, tá? Então aqui teria que ser ênclise. Só poderia ser próclise, e aí teria que ser próclise, se eu tirasse essa vírgula aqui, ó, que aí o ontem passaria a atrair o pronome. Como o advérbio veio isolado por vírgula, ele não é atrativo, ele não é fator de próclise, entendeu? Então o advérbio só atrai quando ele vem antes do verbo, desde que não esteja isolado por vírgulas, beleza? Aí depois, dei exemplos dos pronomes substantivos, aqui um pronome indefinido, exigindo a próclise. Aqui um pronome interrogativo, exigindo a próclise. E aqui um pronome pessoal do caso reto. Aí, como está lá na observação, pronome pessoal do caso reto antes do verbo, permite a próclise, permite, mas não exige. Admite também, nesse caso, a ênclise. Então, aqui não pode ser avisou-lhe, aqui não pode ser acompanhou-te, mas aqui pode ser ela o procurou ou ela procurou-o, porque o pronome do caso reto, ele permite a próclise, mas não obriga. Bacana? E, por fim, né, desses exemplos, as conjunções subordinativas. Aí note aí, ó, dei exemplo da conjunção adverbial temporal, exigindo a próclise aqui. A conjunção integrante que, exigindo a próclise aqui. E até dei um exemplo de mesóclise, que seria talvez a única situação em que a gente deveria fazer mesóclise, né? Começo de oração, ó, depois da vírgula está começando a oração, e o verbo está no futuro do presente, darei. Então não podia ser lhe darei, porque é começo de oração. Não podia ser darei-lhe, porque não se coloca pronome depois de verbo no futuro do presente, no futuro do pretérito. Então aqui só podia ser dar-lhe-ei. E aí, por fim, com um verbo só com o verbo principal, eu falo da nossa tendência de usar a próclise por questão de eufonia. Então, isso acontece em qual situação? Quando a oração apresenta antes do verbo o sujeito expresso, né? Porque se tem o sujeito expresso, eu não sou proibido de fazer a próclise mais, porque já não está no início da oração o pronome, tá vendo? Então, aqui, ó, o pronome já está depois do sujeito, entre o sujeito e o verbo. E aí é possível fazer essa próclise e nós a fazemos porque para nós soa melhor, entendeu? Mas lembre-se que a próclise por eufonia, que é esse caso aqui, ó, ela não é obrigatória. Então é igualmente correto dizer que o povo me elegeu, como dizer o povo elegeu-me. Ambas as construções são igualmente corretas. Mas é óbvio, se eu perguntar para você qual das duas você prefere usar, com certeza você vai me dizer que é a primeira. Por quê? Porque é aquela que nós estamos mais acostumados a usar, exatamente porque gera mais eufonia. Tá vendo? Ó? A Ana Paula acabou de falar.
A ênclise parece até mais chique, né? Porque ela parece uma coisa mais formal. Só que a sonoridade é estranha, exatamente porque nós não estamos habituados a usar, entendeu? Mas você tem que estar ligado que essa colocação é tão correta quanto o me elegeu aqui. Aqui, mesma coisa. Essa doença se manifesta na fase adulta. É o que a gente prefere, né? Mas essa doença manifesta-se na fase adulta é igualmente correto, tá? Porque não tem fator de próclise aqui, ó. O pronome essa, nesse caso, ele não obriga a próclise porque ele está acompanhando o substantivo. O pronome, para atrair, ele tem que estar no lugar do substantivo, né? Então, aqui eu tenho o sujeito expresso, quem é que se manifesta? Essa doença. E pelo simples fato de ter o sujeito expresso antes do verbo, ou seja, não ser início de oração, eu já sei que eu posso usar a próclise por eufonia. Posso, né? Mas como aqui, ó, o verbo está no presente, não dá mesóclise, mas dá ênclise. Então, essa doença se manifesta, essa doença manifesta-se. Uma coisa, se você for curioso, você vai observar. Nos textos científicos, tá? Nos textos científicos, que normalmente são escritos em língua portuguesa geral, né? Não é língua portuguesa brasileira ou lusitana, língua portuguesa internacional, vamos dizer assim. É mais comum esse tipo de estrutura aqui, ó. Essa doença manifesta-se na fase adulta. Por quê? Porque essa próclise por eufonia, ela é mais uma tendência do brasileiro, certo? É uma tendência nossa, bacana? Mas que na língua portuguesa escrita é aceitável, é perfeitamente correta, tá? Inclusive, até os portugueses mais jovens têm puxado muito para essas coisas do português brasileiro, tá? Por exemplo, mesóclise hoje, em Portugal mesmo, tá? Eu conversei com um amigo da minha sobrinha, né, que trabalha com ela lá. Minha sobrinha mora na França, né? E ela tem um amigo português que trabalha com ela lá na mesma empresa lá, que ela trabalha, uma empresa de petróleo, né? Ela é engenheira química. E aí eu conversando com esse amigo dela, quando ele veio aqui ao Brasil, né, veio aqui na minha casa, eu, curioso, né, eu falei, aí essa questão de mesóclise, por exemplo, lá vocês usam muito? Aí ele falou para mim, falou assim, ó, a tendência dessas construções com mesóclise, por exemplo, hoje é mais dos portugueses mais velhos, né? Os portugueses mais novos já não usam a mesóclise com tanta frequência, entendeu? Então, essas questões de colocação pronominal, né, igual a gente usa aqui no Brasil, já tem sido também uma tendência um pouco maior, não quer dizer que é maior, mas um pouco maior, entre os portugueses mais jovens. Tá? Então, por isso, não tem problema nenhum, mesmo que você esteja escrevendo um artigo científico, você usar, por exemplo, essa construção aqui, ó, e dizer essa doença se manifesta na fase adulta. Talvez um ou outro português mais velho vá questionar, mas não seria manifesta-se? Não, pode ser manifesta-se, pode ser se manifesta. Beleza? Então, acredito que eu tenha ido até aqui com vocês, tá? E que eu tenha deixado para hoje, para a gente recomeçar num ponto, né, zero, vamos dizer assim, como é que seria a colocação pronominal nas chamadas locuções verbais. Beleza? Só confirma para mim, até aqui, né, os exemplos que eu dei ali, eu realmente havia explicado? Tá tranquilo ou não? Beleza, pessoal. Então, nós vamos recomeçar, tá? Beleza, desses, né? Tá, vou só recapitular então a questão das locuções verbais, porque eu sei, eu terminei esse conteúdo no terceiro ano também mais cedo, e eu sei que na colocação em locuções verbais a gente tem um pouquinho mais de dúvida. Então vamos só recapitular para a gente poder, né, zerar isso aqui. E aí eu pego esse restinho da primeira aula e pego alguns exercícios para a gente fazer, tá? E aí na aula que vem
Aí, que é a próxima aula, né, depois do intervalo, hoje ainda, aí eu começo o próximo conteúdo. Ah, uma coisa que eu não me lembro, mas se eu mandei, mando de novo para ficar garantido, vou mandar esses slides para vocês aí, tá? Já vou mandar agora. Deixa eu só achar aqui os danadinhos. Tá aqui, ó. Então tá aí, ó. Tá o arquivo de colocação pronominal, que é esse arquivo que eu estou recapitulando aqui com vocês, beleza? Então vamos fechar os comentários e aí a gente abre para dúvidas que eventualmente surjam ou para exercício, beleza? Então, olha o bate-papo aí, ó. Nas locuções verbais, você deve lembrar que em vez de nós termos um único verbo na oração, que é o que a gente chama de verbo absoluto, como a gente viu aqui, ó, nesses exemplos todos, olha aqui, ó. O único verbo aqui é fazem, o único verbo aqui é contavam, aqui é avisaram, avisou. Aqui são duas orações, tá? Mas do quem para frente só tem o verbo acompanhou, certo? Aqui só tem o procurou. Então, isso aqui são as chamadas orações com o verbo absoluto, que é quando na oração aparece apenas o verbo principal, certo? Agora, e se na oração nós tivermos as chamadas locuções verbais, né? Como é que elas ocorrem? Aí nós temos, normalmente, um verbo auxiliar junto de um verbo principal. Lembrando que nas locuções verbais, esse verbo principal sempre estará no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Beleza? Então, locução funciona assim, ó. Dois verbos, às vezes tem até mais, tem 3 verbos, tá? Mas normal é com 2. Um auxiliar. Esse auxiliar pode ser diferentes formas, vou mostrar vários aqui daqui a pouco. Flexiona em presente, passado, futuro e tal. E o verbo principal, que é o que traz a ideia principal da locução, esse vem no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, alguns exemplos de locuções verbais, né? Em vez de eu faço, eu posso fazer. Tá vendo? Posso fazer é uma locução verbal com o verbo auxiliar poder mais o verbo principal no infinitivo, certo? Em vez de fulano cantava, fulano estava cantando. Tá vendo? Isso é uma locução verbal com o verbo principal no gerúndio. Verbo estar mais o verbo principal no gerúndio, né? Um outro exemplo, em vez de pediu, eu digo que o fulano havia pedido ou tinha pedido. Tá vendo? Locução verbal com o verbo auxiliar haver mais o verbo principal no particípio. Então, a nossa dúvida é: onde é que a gente coloca o pronome oblíquo nesses casos? Vamos pensar o seguinte, ó. Nós teríamos, a princípio, 4 posições para colocar o pronome. Ó, a princípio, 4 posições para colocar o pronome. Ó, uma, não estou falando que pode colocar sempre, não. Aí nós vamos ver como que acontece. Antes do verbo auxiliar, seria uma opção. Aí, quis colocar maiúsculo aqui, não apareceu. Antes do auxiliar, uma opção. Outra opção, que é raríssima, mas pode acontecer. No meio do verbo auxiliar, lembre-se que só se ele estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Certo? Por exemplo, ó, ter-lhe-ia contado, entendeu? Raríssimo isso aí, mas pode.
no meio do auxiliar se ele estiver no futuro, certo? Outra colocação, essa aqui tende a ser a mais comum nesse caso. Depois do verbo auxiliar. Ou seja, vou até colocar aqui, ou seja, entre os verbos da locução. Certo? Depois do auxiliar, consequentemente, antes do principal, ou seja, no meio dos verbos da locução. Certo? E uma quarta possibilidade seria depois do verbo principal. Tá? Então, em locuções verbais, a gente teria 4 posições para o pronome ocupar. Tá certo? Aí, como é que nós decidimos que posições seriam essas, né? Então, agora olha os slides aí, ó. Nas locuções verbais, uma opção é posicionar o pronome em relação ao auxiliar. Então, vamos lá. Tem partícula atrativa? Tem. Próclise no auxiliar. Qual que é a diferença do verbo sozinho, lembra? Aqui a próclise não é obrigatória, ela é só uma opção. Tá? Então, tem partícula atrativa, próclise no auxiliar. Beleza? Se for começo de oração, aí eu não posso usar a próclise. Mesma restrição que eu tinha antes. Não começo oração com pronome. Tá? Se não der próclise, mas o auxiliar estiver no futuro, aí é o caso raríssimo em que a mesóclise vai ter que ocorrer. É aquele ter-lhe-ia contado. Entendeu? Mas raríssimo. Não sendo o caso de próclise, não sendo o caso de mesóclise, pronome depois do auxiliar, que é entre os verbos, e olha aqui, ó, que acaba sendo a nossa colocação preferida por uma questão de eufonia, certo? Então, o pronome no meio dos verbos, além de ser uma colocação natural, tá? Na locução verbal, mesmo com partícula atrativa, ela é a nossa preferida por questão de eufonia. Então, eu já sei que próclise no auxiliar só se tiver partícula atrativa, ou se não for início de oração. Mesóclise no auxiliar, raríssima, mas só se não for caso de próclise e o verbo estiver no futuro do presente, futuro do pretérito, que aí eu não posso usar ênclise. E a ênclise no auxiliar, que é o pronome no meio dos verbos, é a nossa opção mais natural e ainda é a que soa melhor, certo? E aí, para lembrar, a quarta opção é colocar o pronome depois do verbo principal. Só que aqui nós temos uma terceira proibição. Eu posso colocar o pronome depois de um verbo principal no infinitivo, posso colocar o pronome depois de um verbo principal no gerúndio, mas jamais posso colocar o pronome depois de um verbo no particípio. Beleza? E aí eu dei os exemplos para vocês, né? Para não ficar aqui com os mesmos exemplos, vamos pegar aqui no bate-papo as locuções que eu escolhi ali, ó, né? Eu tinha colocado lá um posso fazer. Aí vamos pegar, por exemplo, um lhe, tá? Quero lhe fazer um pedido, tá? Então eu posso dizer assim, ó, posso lhe fazer um pedido ou posso fazer-lhe um pedido. Por que eu tenho essas duas opções? Como é início de oração, não pode ser próclise, certo? Não pode ser próclise. Como é locução verbal, o pronome no meio dos verbos é a colocação mais natural. E uma dica, quando o pronome vier no meio dos verbos, o uso do hífen aqui é opcional, tá? Pode colocar ou não. Se quisesse colocar um hífen aqui entre posso e o lhe, poderia. E como o verbo fazer está no infinitivo, posso fazer-lhe também é uma construção aceitável, tá? Se nessa frase tivesse, por exemplo, um não no começo da frase, ou uma partícula atrativa qualquer, ninguém, né?
aí eu ainda teria a opção de próclise no auxiliar. Não lhe posso fazer esse pedido. Beleza? Então, você vê que nas locuções verbais, a colocação pronominal é bem mais maleável. Vamos pegar o exemplo do estava cantando, né? Vamos pegar, por exemplo, dizendo, né? Estava dizendo. Então, ó, João, a que a gente tende a usar mais, ó, estava nos dizendo que barará, barará, barará. Essa é a que a gente tende mais a usar, lembra? Por questão de eufonia. Agora, como não é início de oração, que já tem o João como sujeito, olha uma colocação que quase nenhum de nós usa, mas que não é incorreta. João nos estava dizendo parará, parará, parará. Tá vendo? É possível também. Porque não tem nada que obrigue a próclise aqui, mas não tem nada que proíbe também. E como dizendo está no gerúndio, poderia ser também João estava dizendo-nos parará, parará, parará. Tá vendo? Então, nas locuções verbais, a colocação pronominal ela tende a ser muito mais maleável, certo? Muito mais maleável do que com o verbo sozinho. Com o verbo sozinho, ele é um pouco mais restrita, certo? Aí, só lembrar a locução com o verbo no particípio, né? Eu coloquei ali o havia pedido. Vamos colocar, por exemplo, havia encontrado, né? Ó, o rapaz havia me encontrado em tal lugar, certo? O rapaz havia me encontrado em tal lugar, certo? Como não é início de frase, tem o sujeito expresso, não é o que a gente vai preferir. O que a gente vai preferir eu já coloquei aí. Mas não é incorreto. O rapaz me havia encontrado, certo? Não é o que a gente tende a usar, mas não é incorreto. Agora, uma colocação que é proibida. O rapaz havia encontrado-me. Por que que essa colocação é proibida mesmo? Porque não se usa pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Beleza? Então, você vê que a colocação pronominal em locuções verbais, ela é muito mais flexível, certo? Dá muito mais opções para nós. Qual que é a nossa preferida? Essa aqui, ó, pronome no meio dos verbos. Agora, não esqueça, pronome viria aqui corretamente, nunca lhe quis fazer mal, viria aqui corretamente, nunca quis fazer-lhe mal. Essa é a preferida, mas as outras são igualmente corretas. Aqui, o pronome estaria correto, o casal ainda se estava conhecendo. Aqui estaria correto, o casal ainda estava conhecendo-se. Essa colocação é a que para nós é a mais comum, porque é a que soa melhor. E no último exemplo, o ninguém poderia puxar o pronome para cá, ninguém me havia falado nada. Aqui é a colocação preferível por eufonia. E aqui, ó, depois do falado, lembra que a única proibição nesse caso, com o verbo principal, porque não se usa pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Então, ninguém havia falado-me nada, essa a gente não pode usar. Tudo bem? E aí, gente, com isso, a gente fechou, né, o assunto colocação pronominal, pelo menos na teoria, tá? Pelo menos na teoria. Beleza? Vamos para as dúvidas, então. Giovana pergunta: não posso lhe fazer e não posso fazer-lhe, tá certo? Certíssimo. Por causa do não, não. Por ser uma locução verbal, tá? Por ser uma locução verbal. Lembra que a partícula atrativa, Giovana, ela exige a próclise quando a oração só tem um verbo, certo? Então, se fosse, por exemplo, farei, em vez de posso fazer,
Aí seria não lhe farei e só. Entendeu? Agora, como é posso fazer? Vou colocar aqui as opções, ó, na mesma frase, só para você ver. Podia ser não lhe posso fazer. Não posso lhe fazer. E não posso fazer-lhe esse pedido. O lhe poderia ser usado em cada uma dessas três posições aí, ó. Vamos ver por quê? Posso fazer é uma locução. O não atrai. Não é obrigatório, mas atrai. Não lhe posso fazer. O pronome no meio dos verbos da locução é a nossa opção preferida por eufonia. Não posso lhe fazer. E como fazer está no infinitivo, é possível o pronome aqui também, ó. Não posso fazer-lhe esse pedido, tá vendo? Então, nas locuções verbais, a gente tem muito mais flexibilidade para usar o pronome. Quando for uma locução verbal, gente, eu só peço para você ter atenção naquilo que é proibido, tá? Quando se tratar de uma locução verbal, para colocar o pronome, preste atenção no que é proibido. São 3 proibições, ó. Começar oração com pronome oblíquo, certo? Usar pronome oblíquo depois de verbo no futuro presente, futuro pretérito, certo? Não pode também. E usar o pronome oblíquo depois de verbo no particípio. Certo? Essas são as proibições. Então, na locução verbal, só olhe se não é alguma coisa proibida. Começo de frase, não pode. Depois de futuro, não pode. Depois de particípio, não pode. Se eu sei o que não pode, o resto pode. Entendeu? E aí, é claro, sempre que eu for adotar uma colocação, eu vou adotar uma que eu saiba que seja possível e que gere eufonia, quer dizer, que soe bem. Beleza? Eu vou aliar as duas coisas, né? Uma construção adequada às regras que nós vimos e que gere eufonia, né? Porque a construção nem vai ser um absurdo, né? E nem vai causar estranheza para aqueles que forem ler, por exemplo. Tá? Agora, você está escrevendo, né, sem ter que ser julgado, ou você está avaliando uma questão de colocação pronominal. Aí não é só o que você prefere. Aí você pode recorrer a todas as possibilidades aceitáveis. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Vou interrompendo o compartilhamento aqui, tá? Mas se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Se não, eu vou abrir aqui uma listinha de exercícios, que não é a que vocês vão receber, tá? Porque eu estou atualizando aí os exercícios para vocês receberem uma listinha mais nova. Provavelmente essa lista que vocês vão receber esta semana, ela vai ter uma divisão, uma parte com pronomes pessoais quanto ao uso, tá? E uma outra parte de colocação pronominal. Beleza? Ó, a Ana fez uma pergunta aqui. Na dúvida, coloca no meio o pronome? Só tomando cuidado, né, Ana? Se o verbo auxiliar não está no futuro. Porque olha aqui, ó. Olha uma pegadinha do malandro que pode acontecer, ó. Certo? Olha o que é inadequado, ó. Você poderia me ajudar? Essa frase parece perfeita para muita gente, né? Só que ela é inadequada. Por quê? Porque poderia é um verbo que está no futuro do pretérito. Eu não posso colocar pronome depois de futuro do presente e futuro do pretérito. Certo? Então aqui, ó, o pronome no meio dos verbos, que seria até o que soa melhor para nós, eu não posso usar no português formal, tá? Na língua formal, por quê? Porque por mais que gere eufonia, tá?
tem uma proibição aí no meio, né? Que é o pronome depois de futuro, certo? Então, neste caso, as opções que nós teríamos seriam, né? Uma que quase ninguém vai usar. Você me poderia ajudar? Ou a que eu escolheria nesse caso, você poderia ajudar-me? Beleza? Que aí não soa tão mal e é correta. Tá vendo? Então, na locução verbal, em quase todas as situações, certo? A tendência é colocar o pronome no meio dos verbos. Mas tem uma ou outra situação que é proibida e tem uma ou outra situação que não gera eufonia, entendeu? Que não soa bem. Então a gente acaba excluindo por não soar bem, tá? Por isso que é sempre bom a gente ter noção das regras primeiro, para depois unir o útil ao agradável, né? Eu vou unir as regras ao que eu vou fazer de um uso mais legal, mais sonoro, né? Mais tranquilo dos pronomes. Beleza? E aí, galera, mais alguma dúvida? Excelente. Então, eu vou pegar uma listinha de exercícios aqui, ó, tá? Que eu tenho já pronta aqui. Não é a que vocês vão receber, insisto, tá? Porque a que vocês vão receber, ela vai ser atualizada, tá? Para pegar exercícios mais novos, certo? Mas é uma lista que vai dar para a gente brincar nesses 10 minutinhos que faltam aí antes do intervalo. Vou compartilhar a tela com vocês. E aí eu vou fazer assim, eu vou escolher um exercíciozinho aqui, tá? E você vai tentar fazer para mim em 1 minutinho e a gente comenta e corrige na sequência. Vamos lá. Vamos pegar essa questão de número 2. Eu vou ler o enunciado, porque depois eu vou aumentar a questão para você ver as frases melhor, tá? Observe as orações a seguir, questão 2, tá? Independente de seu contexto original, marque a opção em que a expressão destacada foi substituída corretamente pelo pronome oblíquo átono. Então, essa questão é legal porque não basta você saber se o pronome usado foi correto. Você tem que saber se ele está no lugar certo, né? Se ele foi colocado devidamente, beleza? Então, note aí, ó, tá? Note aí. Mancha continua, só não desmancha prazer. Veja se a opção por substituir prazer por um pronome deu certo. Foi descoberto que se poderia obter economia. Trocar economia por um pronome. É a que mais produz óleo. Vamos ver se o óleo aqui deu certo. Substituição. Tragam 2 cabeças de garopa fresca. Garopa é um peixe, tá? Para quem não sabe. A substituição 2 cabeças de garopa fresca, se foi correta. Agreguem leite de coco. Vamos ver se a troca do leite de coco pelo pronome ficou correta. Então, pensa um segundinho aí e a gente discute. Vamos lá. Vou te dar 1, 2 minutinhos para você pensar e a gente comenta e corrige, tá? Essa questão eu acho legal, questão difícil. Por quê? Porque tem gente que olha só a questão da colocação pronominal e esquece de ver se o pronome usado está correto. Quer ver? Ó? Exemplo. Mancha continua, só não desmancha prazer. Beleza? Desmancha algo, né? Então, objeto direto mesmo,
Aí optou por só não a desmancha. O pronome aqui está correto, o pronome neste lugar. Por quê? O só e o não atraem o pronome. Então, o pronome está no lugar correto. Só que ele teria que ser o e não a. Por quê? Porque prazer é masculino. É o prazer. Então, aqui tinha que ser só não o desmancha e não só não a desmancha. Então, por isso, essa substituição não está legal. Beleza? Letra B. Foi descoberto que se poderia obter economia. Tá vendo? Poderia obter, ó, uma locução verbal, certo? Poderia estar no futuro do pretérito. Então, ele colocou aqui a mesóclise no auxiliar. Aí, de novo, tá? O pronome colocado aqui estaria até possível, embora já seja estranho para nós, porque a gente não é acostumado a usar. Mas seria possível, tá? Possível. Só que não é o lhe, porque quem obtém, obtém algo, que é economia, é objeto direto, certo? Então, eu, se fosse trocar o pronome aqui no lugar de economia, eu colocaria assim, ó. Foi descoberto que se poderia obtê-la. Tá vendo? Ó? Se poderia obtê-la. Por quê? Porque o pronome seria a no lugar de economia, né? Ficar um poder-la ia obter, tá certo, mas é esquisito demais, quase ninguém faria isso, né? Então, o ideal, como obter está no infinitivo, foi descoberto que se poderia obtê-la. Tá vendo que a gente tem que levar tudo em consideração, né? Então, poderia a obter, não soa bem, e nem pode, porque poderia estar no futuro. Então, a construção ideal seria essa aqui, ó. Tá vendo? Então, a gente tem que ter atenção para não ser induzido a erro, tá vendo? Bacana? Então, essa aqui também não ficaria legal. É a que mais produz óleo por área plantada, né? É a que mais produz. Ó, tem uma conjunção que aqui, na verdade, um pronome relativo, é aquela a qual mais produz, e tem um advérbio aqui, ó. Conclusão, esse óleo ser trocado por o até vai, mas não depois do verbo. Esse o teria que vir antes do verbo. Então, em vez de é a que mais produz no, teria que ser é a que mais o produz. É a que mais o produz por área plantada. Beleza? Porque o que e o mais atraem o pronome, exigem a próclise aí, ó. Beleza? Então, essa aqui também não tá legal, né? Tragam o quê? 2 cabeças de garopa fresca. Objeto direto. As. Como tragam termina em M, tragam nas. É como se falasse tragam elas, né, no português ruinzinho. O que seria esse elas? 2 cabeças de garopa fresca. Então, tragam-nas. Essa aqui é a única opção até agora correta quanto à substituição e a colocação do pronome, certo? A E quase certa, né? Ó. A seguir agreguem o quê? Leite de coco, objeto direto. Beleza, mas pelo mesmo motivo da letra D, agreguem termina em M, certo? Então o pronome que era o tinha que ser no. Então o ideal aqui seria agreguem no e não agreguem o, como estava lá no enunciado original. Então, por isso, essa construção aqui, do jeito que está, não fica legal. Tá vendo? Então, a única opção correta, letra D de dado. Entenderam por que essa questão é massa? Difícil. Porque não basta você saber posicionar o pronome. Tem que saber escolher o pronome. Não basta escolher o pronome. Tem que saber posicionar o pronome.
Tá vendo? Então, precisa saber as duas coisas juntas para você realmente definir o que pode ou não pode ser feito. Beleza? Vamos lá. Por que a B estava errada mesmo? Vamos repetir. Porque economia é objeto direto, certo? E o objeto direto a gente não troca pelo lhe, né? A gente troca o objeto direto por o, a, os e as. Como é a economia, seria a, né? Então aí você teria apenas duas opções aqui, ó. Uma que nós não usaríamos, mas é possível. Podê-la-ia obter. Tá vendo? Essa ninguém usaria. Agora, a que a gente normalmente usaria, poderia obtê-la. Essa seria a construção ideal, ó. Poderia obtê-la. Não pode ser o lhe. A posição até vai, mas o pronome lhe não cabe aqui, ó. Beleza? Então, por isso, a letra B não seria correta, tá? Vamos lá, perguntar o modo correto da alternativa C. É a que mais o produz. É a que mais o produz. Por que tem que ser o produz? Porque o que é um pronome relativo, então ele atrai. O mais é um advérbio sem pausa, atrai. Então, por isso, é a que mais o produz. Beleza? Tranquilo, gente? Bacana. Então, vamos ficando por aqui, vamos fazer uma pausazinha para meditação aí. Na volta, a gente